Então, nosso objetivo é entender um pouquinho mais quem é Jesus do ponto de vista dos judeus, sempre lembrando que não é uma questão particular ou não uma coisa judaizante, mas, na verdade, os judeus do judaísmo nem reconhecem Jesus, nem reconhecem Yeshua, mas entendendo que a palavra é uma continuidade só, nós estamos procurando ver muitos aspectos em que a igreja, nesse longo tempo, do tempo dos gentios, a igreja tem perdido as suas raízes, tem perdido a sua compreensão verdadeira do plano de Deus, e o centro do plano de Deus realmente é Jesus. Então nós queremos só tomar um pouquinho de tempo para falar um pouco sobre quem é Jesus dentro desse contexto, né? Porque como acho que o Ângelo falou que às vezes se distribui Novos Testamentos, não vejo nenhum problema em fazer uma porção bíblica, um Evangelho de João, uma parte da Bíblia para distribuir, mas realmente existe uma ideia muito forte implícita, né? Ninguém falaria isso, né? Mas existe uma ideia implícita de que o Velho Testamento agora é em grande parte ultrapassado e que aquilo que realmente interessa é a partir de Mateus, né? Mateus 1 começa com Jesus, a história nossa realmente começa ali. Mas como muitas pessoas têm mostrado, Mateus 1 começa com a genealogia de quem é Jesus e mostrando que Jesus veio, né? E chamando a atenção especial, né? De Abraão e Davi. Antes de falar então um pouco mais sobre até esse aspecto, né, que o Arlindo já abordou hoje, né, sobre a ligação entre Jesus e o anjo do Senhor, as aparições no Velho Testamento, esse primeiro ponto aí no esboço é mostrando Jesus, vendo Jesus como Salvador. Vamos só, pegando o Novo Testamento, só quero chamar a atenção de vocês para os dois textos dos 4 evangelhos, só 2 falam do nascimento de Jesus, que é Mateus e Lucas. Em Mateus capítulo 1, quando vem o anúncio de Jesus que nasceria, né? Mateus 1, versículo 20... Um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Então, nós como evangélicos, nós nos identificamos muito com isso, né? Jesus nasceu como Salvador e o significado de Salvador, ele salvará seu povo dos seus pecados. Então, para nós, né, até aquele diagrama também que eu fiz no primeiro dia, o nosso foco tem sido muito na questão da queda do homem e na redenção do homem dessa condição de pecado. Então, quando nós pensamos em Jesus e quando nós usamos o nome Salvador, nós pensamos muito nesse contexto. Agora, Lucas, capítulo 1 também. Esse foi o anúncio do anjo a José, né, em Mateus. Em Lucas, nós temos o anúncio do anjo Gabriel para Maria. Lucas 1:30, então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Sabe que Jesus significa Jeová salva, né? Então essa ideia de salvação, Salvador, está no próprio nome dele. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e seu reino não terá fim. Então, nós acabamos de publicar uma das
mensagens, né, que o Asher deu aqui no Brasil, esse livreto que acho que muitos já pegaram, 2 mensagens da cruz, fala exatamente sobre isso, falando sobre a cruz, mas ele relaciona muito também com o nascimento, e mostrando assim como a cruz, aqui nós podemos mostrar o nascimento. Então nos 2 evangelhos nós temos um evangelho falando, ele nascerá para salvar o povo dos pecados, né? Ele veio como Salvador. E na outra mensagem do anjo para Maria, ele enfatiza que ele nascerá como descendente de Davi, ele nasce para ocupar o trono de Davi para sempre. E nessa mensagem do Asher, ele enfatiza aquela palavra que ele falou em João, sobre a cruz, quando Pilatos pergunta para ele se ele é rei ou não, ele fala, foi para isso que eu nasci. E essa frase assim, me cativou, porque eu acho que, não sei, acho que todos nós passamos por essa crise ao longo da nossa vida, querendo saber para que a gente nasceu. Então, quando Jesus falou, que falou para Pilatos, foi para isso que eu nasci, essa frase, essa afirmação realmente é muito impactante, porque mostra todo o propósito da vida dele. Então, na cruz houve 2 mensagens, não apenas uma, não só a mensagem de salvação dos pecados, mas a mensagem de que ele é rei. E aqui no nascimento também a gente vê esses 2 aspectos, né? Jesus nasceu para ser o Salvador, mas ele nasceu também para ser rei e para ocupar o trono. Então, uma das coisas que nós estamos querendo resgatar, e isso precisa ser mais do que só um fato a mais que você coloca no seu acervo. Isso tem que ser uma coisa que mexe com a nossa compreensão do Evangelho e com a nossa compreensão de quem é Jesus, porque ele veio para esse mundo para nos salvar, mas ele nos salvou para nos colocar de volta naquele trilho da direção do alvo de Deus, e ele veio especificamente para cumprir o propósito de Deus de resgatar a terra e de estabelecer o reino dele na terra. Então, nós precisamos entender bem mais do que nós temos entendido sobre quem é Jesus e qual é a sua mensagem, qual é a sua missão. Então, eu só queria, antes de passar para essa parte principal, assim, isso faz parte, mas entender que a própria palavra Salvador tem 2 significados. Para nós, e apareceu aqui, né, em Mateus 1, é válido, ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Mas eu só queria lembrar vocês que, no contexto do Velho Testamento, quando usava a palavra Salvador, era outro contexto totalmente. Eles não pensavam tanto. Lógico que o problema dos pecados é um problema desde a queda de Adão, então aparece no Velho Testamento também. Mas quando usava a palavra Salvador, então isso para a gente entender um pouquinho o conceito dos judeus, quando os judeus esperavam um Messias, e sabemos que os judeus muitas vezes não tinham entendido completamente o propósito de Deus, mesmo no Velho Testamento, mas quando eles esperavam um Messias, quando eles esperavam um Salvador, eles pensavam em termos mais físicos, mais materiais. Então, só para ler 1 ou 2 exemplos, né? No Salmo 106... Alô? Salmo 106, versículo 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador. E o que quer dizer isso? Deus, seu Salvador. Que havia feito grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas junto ao Mar Vermelho. O que era para eles Deus, seu Salvador?
aquele que os livrou da terra do Egito, aquele que salvou do perigo, que salvou dos inimigos, que salvou da escravidão. Mais um exemplo, tem vários, né, que poderíamos usar, mas Isaías 49 também, versículo 25, Isaías 49, 25, mas assim diz o Senhor, certamente os prisioneiros serão tirados do guerreiro, a presa será liberta do tirano, porque eu lutarei contra os que lutam contra ti, e salvarei os teus filhos. Darei aos teus opressores a carne deles próprios, eles se embriagarão com o próprio sangue, como se fosse vinho, e todos saberão que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Então, não estamos dizendo que Deus não queria mostrar a ideia de salvar dos pecados, mas só para entender que a ideia de um Salvador, no contexto do Antigo Testamento, envolvia muito esse aspecto de ser liberto dos inimigos, e esse tema volta. A gente vai ver isso daqui a um pouquinho. Então, a ideia de Jesus vir como Salvador, Ele nos salva dos pecados, mas Ele tem uma missão de salvação bem mais ampla do que os pecados. Agora, no Antigo Testamento, só para também lembrar do outro aspecto, vamos ver em Ezequiel 36, e tem outros textos que falam também da purificação dos pecados, né? Quando Ezequiel fala da nova aliança, Ezequiel 36, 25, então aspergirei águas puras sobre vós, ficareis purificados, eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, porém um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos, obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, pois eu vos salvarei de todas as vossas impurezas. Tá? Então aqui nós temos as duas ideias, né, de que Ele vai resgatar o remanescente, vai trazer de volta para a terra, vão habitar seguros, mas eles também serão salvos das suas impurezas. Então essa é a salvação completa, né? A salvação dos pecados, das impurezas, mas lembrando que a salvação e a missão de Jesus, né, a sua missão como Messias para o povo escolhido, implicava em bem mais do que salvar a humanidade dos pecados, porque Ele tem esse propósito de implantar o seu reino. E depois também, o número 2 aqui, né, o rei, a expectativa principal dos judeus. Vamos ler em Jeremias 33. Falamos ontem já que Deus prometeu a Davi uma descendência permanente no trono, e isso era uma expectativa muito grande. Então, com essa visão, né, de como eram as profecias e de como o povo judeu entendia isso, é fácil entender como o povo judeu não conseguiu entender que Jesus era o Messias deles, porque ele não ocupou o trono, não salvou dos romanos, né, e não fez esses outros aspectos que eles estavam esperando. Aí no caso, Salvador, aí você falou que é dois significados. O significado de salvar, livrar dos inimigos e de salvar dos pecados. Ok? Jeremias 33,
Versículo 14: dias virão, diz o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca da casa de Israel e da casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar de Davi um renovo justo. Ele executará a justiça e o direito na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará segura, e este é o nome com que será chamada: o Senhor nossa justiça. Pois assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi um herdeiro que se assente no trono da casa de Israel, nem faltará aos sacerdotes levitas quem ofereça continuamente holocaustos diante de mim, quem me oferta de cereais ofereça sacrifícios. Versículo 20: se puderes invalidar minha aliança com o dia e com a noite, de modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, também se poderá invalidar minha aliança com meu servo Davi, para que ele não tenha um descendente que reine no seu trono. Quando que essa profecia foi dada? Em que momento da história? Quando que essa profecia foi dada? Exatamente no momento em que não teria um descendente de Davi no trono. Aliás, literalmente, como trono literal, nunca mais. Jeremias estava profetizando no momento em que acabou a descendência de Davi no trono de Judá. Foram para a Babilônia e depois nunca mais houve um rei sentado no trono de Davi. Mas ele está dizendo: vai haver um descendente de Davi e nunca faltará. Então precisamos resgatar essas profecias, não espiritualizar. Jesus está sentado no trono, ele é descendente de Davi, ele está lá no céu, mas aqui está falando, tem que ter um descendente de Davi sentado no trono dele aqui na terra, exercendo justiça e juízo e reinando sobre o seu povo. Então nós precisamos entender que essas alianças são reais e são verdadeiras, ok? Como o Arlindo também já adiantou para vocês, esse livro aqui do Asher, que é Quem Almoçou com Abraão, está nesse momento na gráfica. Nós queríamos tanto que estivesse pronto, mas infelizmente não chegou a tempo. Mas apesar da gente estar dando bastante dicas do que tem nesse livro, e talvez você fale, já sei o que está no livro, nem preciso ler mais. Não é verdade. Esse livro, eu posso falar, eu não fiz a tradução, mas revisei, corrigi de novo. Nesse processo todo, eu já tinha lido, eu devo ter lido esse livro pelo menos umas 5 vezes nos últimos meses, preparando para a impressão. E cada vez, assim, eu fico mais surpreendido. Ele vai falar especialmente sobre essas aparições de Deus no Antigo Testamento, mas tem muita coisa, tem vários apêndices, tem listas, referências, tem vários aspectos do plano de Deus. É um livro que vale muito a pena. Então, dentro dessas próximas 2 semanas, o livro vai estar disponível, vocês podem pedir, e vale muito, muito a pena. Quem almoçou com Abraão? Quem almoçou com Abraão? Ok, então eu queria falar um pouquinho sobre vários aspectos, que falam aqui, assim, só para vocês terem a sequência no esboço. Esse primeiro ponto da letra B, o elo entre Yeshua e o Antigo Testamento, rompimento ou continuidade. Temos falado bastante sobre isso, inclusive o Ângelo falou bastante sobre essa questão da nova aliança não ser um rompimento com o velho. Esqueci de chamar a atenção esse texto, por exemplo, de Ezequiel, que acabamos de ler, que fala sobre a nova aliança. Em Jeremias 31 fala assim: vou fazer uma nova aliança, não como a aliança que eu fiz. Não parece assim que está quase invalidando a outra? Mas ele não está invalidando a outra. Ele fala assim: eu vou fazer uma nova aliança, não como aquela outra aliança. E qual que é a diferença? Vocês lembram de Jeremias 31? Qual que é a diferença? Eu vou escrever aquela mesma aliança,
A mesma coisa que eu falei no Monte Sinai, só que ao invés de ser nas tábuas de pedra, eu vou escrever no coração. Então é continuidade, não é um rompimento, é uma diferença. Jesus veio para trazer algo novo. Não estamos dizendo assim, Jesus foi só mais do mesmo. Não, ele veio para trazer, inaugurou uma coisa nova, mas tudo que ele inaugurou foi uma continuação, foi um cumprimento e trazendo a fruto aquilo que Deus tinha começado. Então, todo esse assunto de rompimento, continuidade, temos já mencionado bastante. Então, agora nós estamos no número 2. Ufa, passamos para a página 2 do esboço. Estamos agora, queremos falar sobre o elo com Abraão, que é justamente esse aspecto, né, que já foi introduzido pelo Arlindo, né, falando sobre o anjo. Essas aparições de Deus no Velho Testamento, ele leu sobre Êxodo, né, sobre o anjo do Senhor aparecendo na sarça ardente, mas provavelmente a aparição mais... como é que eu posso dizer assim, a aparição mais detalhada e a aparição assim, que foi em forma humana, porque na sarça ardente era o anjo do Senhor, parecia ser o anjo do Senhor, mas era o próprio Senhor. Agora, com Abraão, várias vezes na história de Abraão, diz que Deus apareceu a Abraão. E a gente não sabe exatamente como ele apareceu. Nas primeiras vezes que fala assim, Deus apareceu a Abraão. Se vocês quiserem até anotar, Gênesis 12, 7, que fala assim que Deus apareceu, né? Várias vezes fala assim, Deus falou, mas quando fala assim, Deus apareceu a Abraão, é Gênesis 12, 7, 15, 1 e 17, 1. Né? Deus apareceu essas 3 vezes. Mas a 4ª vez, que foi em Gênesis 18, então tem essas 3 vezes anteriores, né, que não explica como ele apareceu, o que Abraão viu, né? Em Gênesis 18 nós temos aquela história que na verdade originou o título desse livro, né, que é Quem Almoçou com Abraão. Gênesis 18 é a história de 3 homens, porque em várias vezes nessas aparições fala anjo, né, Deus apareceu, né, mas em Gênesis 18 não fala nada sobre anjo, né, fala assim que apareceram 3 homens. Vamos deixar a Bíblia aberta aqui, né, em Gênesis 18. 3 homens foram e apareceram lá, e Abraão correu para recebê-los. O versículo 1 já fala, depois disso o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Então fala assim, que o Senhor apareceu, mas versículo 2, o que ele viu? O Senhor apareceu, o que ele viu? Ele levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles, que eles desapareceram, mas não estavam assim, junto com eles, estavam a uma certa distância. Então, quando ele viu, tinha 3 homens, talvez até parados ali, esperando para serem convidados ou não, e Abraão correu ao encontro deles, prostrando-se em terra, disse, meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo, quer dizer, não vá viajando ali para frente, pare aqui, mandarei trazer um pouco de água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore e trarei um pouco de alimento. Bom, tem sempre nas histórias, tem vários detalhes que a gente não pode afirmar, porque não estão escritos, então existem algumas coisas para a gente supor, e a gente não pode ser dogmático nisso, mas são fatos assim, essas circunstâncias, esses aspectos da história sempre são interessantes para a gente meditar. Primeira pergunta é,
todo esse gesto, Abraão correndo ao encontro deles e falando, na verdade ele não falou meus senhores, ele falou meu Senhor. Eram 3, mas ele se dirige a um deles, né? E ele se prostra. Eles faziam isso, como eu não teria condições de responder porque eu sempre imaginei, eu lia essa história e imaginava que Abraão não soubesse quem eles eram. Eu sempre imaginei isso e existe uma possibilidade disso, né? Eu imaginava isso aqui era para nós assim, você abre a sua porta para quem está assim, o que você quer? Por que você está me incomodando? E ele estava lá e viu 3 visitantes, 3 viajantes, e ele correu lá e falou assim: por favor, não vá para frente, pare aqui, vem aqui, e eu vou fazer uma comidinha, né, uma comidinha básica, né, nós vamos fazer uma refeição aqui. Ele vai vai matar o bezerro, vai fazer aquela festa para pessoas que ele nem conhece, né? Então parece assim um gesto de hospitalidade. Sabemos que os povos orientais têm essa atitude de hospitalidade, mas existe também a possibilidade, se Deus tinha aparecido já 3 vezes para ele, existe a possibilidade que ele tenha reconhecido, ou ele começou correndo para lá sem saber quem era, e quando ele viu, ele reconheceu. Em algum momento ele conheceu e sabia quem ele estava hospedando. Mas o mais importante da história é que, no decorrer da história, assim como o anjo do Senhor estava na sarça, e de repente fala que era Deus, e Moisés tinha medo de olhar para Deus, não de olhar para o anjo, aqui também nós temos 3 homens falando, e de repente ele assim, vai falando assim sobre, enquanto eles estão esperando, né? Ele perguntou: onde está, versículo 9, onde está Sara, sua mulher? Está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente voltarei, não é o Senhor que voltará, né? Certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda, bem discretamente, né? O que eles estão falando, né? Aliás, eu escutei meu nome, né? Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de idosa, e sendo o meu Senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riste? Por que Sara riu? E disse: é verdade que eu, já idosa, darei à luz um filho. Então, e depois, o versículo 16, os homens, não fala quantos, mas eram 2, os homens se levantaram, foram para Sodoma. Depois nós descobrimos que eram 2 anjos que foram para Sodoma, e no versículo 17, o Senhor pergunta se ele vai esconder de Abraão o que faz, e Abraão, versículo 22, permaneceu em pé diante do Senhor, né? Então, talvez este seja o encontro mais dramático no Velho Testamento, de Deus realmente aparecer, não como anjo, mas aparecer em forma humana mesmo, né? Ele comeu a comida junto com Abraão, e ele aparece em forma humana. Então, a abordagem do Escher nesse livro não é a primeira vez que alguém fala sobre as aparições, não é uma coisa nova. Há muito tempo os teólogos estudam, há muito tempo as pessoas notam que Deus aparecia em forma humana. Tem até o nome, né, que chama teofania. Teofania é Deus aparecendo em forma humana, e quem acredita que realmente não foi simplesmente Deus de uma forma vaga, mas foi exatamente Jesus que apareceu, usa a palavra cristofania, né, que é Cristo aparecendo, ok? Posso fazer uma pergunta? Pode. Você acredita que era Jesus? Espera um pouquinho só.
o suspense, a gente ir construindo o negócio. Mas nós estamos chegando lá. Então, um texto que eu achei assim muito, muito importante para a gente entender isso, né? Não é tão claro como a gente gostaria, mas eu acho assim, né? Isso realmente foi uma coisa, pelo menos para mim foi diferente. Foi o Ash mostrar em João, vamos lá então, João capítulo 8, e vamos ver o que Jesus fala a respeito desse assunto. Em João 8, ele está conversando com os judeus. Deixa eu começar atrás um pouquinho para pegar bem o contexto, né? Jesus está dizendo assim, todo o diálogo tem uma sequência assim interessante, mas versículo 50, 8:50, eu não busco glória para mim mesmo, há quem a busque e ele é quem julga. Em verdade vos digo que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Então, Orlindo já explicou como Jesus veio na primeira vez com uma glória encoberta. Não só Jesus não veio com luzes, com uma glória assim aparecendo, né? Ele tinha poderes sobrenaturais, mas ele demonstrava esses poderes só quando realmente era a vontade do Pai. E, de maneira geral, ele tinha a aparência de uma pessoa comum. Tanto é que Judas precisou identificá-lo para os sacerdotes, porque as roupas, a forma assim, de aparência, tudo era igual. Então, não tinha como distinguir Jesus dos outros judeus. Então, ele veio sem nenhuma glória aparente. E várias outras coisas, até mesmo para uma coisa que sempre me chamou bastante atenção, foi o fato de que Jesus nasceu em Belém, como é a profecia, né, de Miqueias. Ele nasceu em Belém, só que por causa de toda aquela história, os pais dele tiveram que fugir do Egito para ele não ser morto. Aí ele voltou não para Belém, mas para Nazaré. Então, para todo mundo, Jesus era um nazareno, ele não era um belemita. E aí, quando os judeus, até no capítulo anterior, acho, em João 7, os judeus começam a discutir, será que esse é o Messias? Será que é o Messias? Será que não é? Aí eles falam assim, mas claro que não é, porque o Messias vai nascer em Belém. E era a hora de Jesus falar assim, eu nasci em Belém. E ele não fala que ele nasceu em Belém. Porque justamente as pessoas teriam que conhecer Jesus por outra razão, não por causa de ter nascido em Belém e não por causa de aparecer como filho de Deus. Então Jesus se chamava o filho do homem, ele não se apresentava como filho de Deus, mas de vez em quando ele falava umas coisas que o quê? O que você está falando? Sim, se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Em João 5 ele fala do pão, eu sou o pão João 6, né, eu sou o pão da vida. Então ele falava umas coisas muito contundentes, muito chocantes, mas ao mesmo tempo as pessoas teriam que descobrir se ele era mesmo aquele ou não. Então os judeus, né, versículo 52, agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte. Quer dizer, Abraão, que foi um homem que obedeceu tudo que Deus queria, morreu. Agora alguém vai obedecer a sua palavra, ele não vai morrer mais. Acaso tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram? Quem tu pensas que és? Jesus respondeu, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós.
mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Bom, aí já era muita coisa, mas Jesus não parou. Ele foi além, agora ele vai provocar mesmo. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele viu, aí, segundo Escher, essa palavra, ele ouviu, como se ele visse o dia, não está no original. Não tem, ele ouviu. Ele não viu o meu dia só. Ele viu. O que ele viu? Ah, mas será que é? Vamos ver. Ele viu e alegrou-se. Agora, até ali, assim, tem uma dúvida, né? Abraão viu o meu dia, quer dizer, Abraão sabia que Jesus viria, ele ficou contente por saber que o descendente dele seria Jesus. Não, gente, é mais do que isso, e a prova disso é a resposta dos judeus. Os judeus entenderam o que ele falou, porque eles responderam assim. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Porque se fosse só Abraão, vocês entenderam a implicação aqui? Se fosse ver o meu dia, quer dizer, poxa, que beleza, no futuro vem o Messias. Não, gente, os judeus entenderam que Jesus estava dizendo: Abraão me viu e se alegrou. Você não tem nem 50 anos e Abraão, você viu Abraão? Não é nem Abraão viu você, você viu Abraão? Agora ele vai de vez. De vez. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, gente, isso as implicações disso são tremendas. Gente, nós temos que parar e pensar um pouco no que isso significa. Gente, isso não é... Então, a resposta já chegou, né? A resposta é sim. Quem Abraão viu, quem almoçou com Abraão... Desculpe, gente, vocês vão ler o livro, mas aí já está a resposta. Quem almoçou com Abraão? Quem almoçou com Abraão? Mas, gente, isso é uma coisa fantástica, porque Jesus está se identificando com o Jeová, o Yahvé do Velho Testamento. Ele está dizendo que aquela pessoa que foi lá e que falou com Abraão, e na verdade as pessoas que apareceram antes. Então aí nós entendemos, né, os próprios judeus falavam, né, aqueles que antes do Novo Testamento já falavam assim: ninguém pode ver Deus. Deus falou com Moisés: ninguém pode ver a minha face e viver. Então, como que nós resolvemos essa contradição? Ninguém podia ver Deus. É possível ver Deus? É possível, desde antes de Jesus vir como filho de Maria, desde antes, desde a eternidade, a única maneira de ver Deus é através de Jesus. João 1, vamos ler, todo mundo conhece, mas vamos ler aqui, João 1. Depois de falar que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, versículo 14, o verbo se fez carne, aí ele fala no versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, quando nós começamos a entender as implicações disso, também vocês conhecem, mas eu acho importante ler esses textos para isso entrar no fundo do nosso interior. Hebreus 1,
Hebreus 1, versículo 3. Ou vamos começar no versículo 1. No passado, Hebreus 1, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Mas eu queria parar nesse ponto aí. Jesus é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Ele revela tudo que Deus é. Então, Arlindo já falou isso, mas eu acho que a gente precisa realmente deixar isso penetrar muito em nós, porque quando nós pensamos sobre essas questões que estamos falando, Velho Testamento e Novo Testamento, a descontinuidade, aquilo que veio através de Jesus, uma das grandes coisas que às vezes a gente tenta explicar de outra forma, a gente tenta mostrar, mas pessoas que nem leem direito a Bíblia, um dos grandes problemas é, o Deus do Antigo Testamento é um, e o Deus do Novo Testamento parece ser outro. Parece que Jesus veio e deu uma amenizada em Deus, né? Jesus veio assim e mudou a cara de Deus. E quando você realmente lê a Bíblia, você vai encontrar o mesmo Deus na Bíblia toda. E Jesus, como Filho de Deus, toda essa ideia assim, não, né? Mas é porque o Deus Pai, assim, você falar que Deus é um Deus irado, um Deus que quer castigar e chamar de Pai, também é um negócio contraditório, né? Mas dizer, Deus Pai é duro e Deus Filho é misericordioso, está totalmente errado. Como que Jesus revela exatamente quem Deus é, se Deus Pai é de um jeito e o Filho é de outro? Não tem essa diferença. São pessoas diferentes, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não estamos confundindo o papel deles, mas a natureza, se Deus é um só, não tem duas naturezas, não tem uma parte de Deus que é bravo e uma parte de Deus que é misericordioso. Deus é um só. E o Deus Pai, que criou todas as coisas e que é o juiz, ele se revela pelo Filho. O Filho revela tanto a bondade de Deus como a ira de Deus. O Deus Filho, ele revela tudo, porque ele é a representação exata do ser de Deus. Ok? Antes de falar um pouquinho sobre, falar um pouquinho sobre as implicações, mas tem várias manifestações de Deus no Velho Testamento. Então, tem a forma bem humana, com Abraão. Qual foi uma outra vez bem conhecida, assim, que Deus apareceu como homem? Bem homem. Jacó, né? Jacó, a luta de Jacó, né? Fala que foi com o anjo, mas assim, eles estavam lutando juntos, né? Então era uma forma bem humana. Agora tem outras manifestações que são mais como, né, o anjo com glória, né? E temos então, bem conhecido também essa visão, mas só vamos dar uma olhada em Isaías 6, que é uma outra manifestação, não é Deus vir à terra, não é uma teofania nesse sentido, mas é uma visão de Deus. Isaías foi levado numa visão à presença de Deus, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins,
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Se você comparar essa visão com a visão de João no Apocalipse, você vai identificar isso com Deus, Deus Pai, né? E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ok, então tem toda essa visão. Isaías fica se sentindo totalmente impuro por estar ali, mas ele vê aqui ele não descreve a forma, mas Ezequiel fala que também Ezequiel teve as visões de Deus, em que ele vê na forma de um homem sentado no trono, ok? Na forma de um homem. Então, quem é? É Jesus Filho ou é o Pai? Como nós podemos saber? Outra vez no Evangelho de João tem um texto impressionante. João capítulo 12. Todo o contexto dessa passagem não vem tanto ao caso agora, né? Mas no final de João 12, versículo 37 a 40, ele está citando a profecia, ele está citando a palavra, versículo 39, né? Por isso não podiam crer, pois, como também disse Isaías, exatamente nesse capítulo 6 da visão: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isso tudo aconteceu naquela visão de Isaías 6. Mas o impressionante é o versículo 41. Isaías disse isso porque viu. A minha tradução aqui, mas eu acho que não está no original, mas mesmo assim o contexto está bem claro. A minha fala, porque viu a glória de Jesus. Acho que a maioria fala, porque viu a glória dele, né? Eu acho que está certo, é a glória dele. Mas quem é ele? Ele viu a sua glória, mas a glória de quem? Ele está falando aqui sobre Jesus, que ninguém, versículo 37, eles realizou muitos sinais e eles não creram nele, em Jesus. E aí fala, por que eles não conseguiram crer? Porque Isaías viu a glória de Jesus, porque ninguém pode ver Deus. Quando Isaías teve aquela visão, ele viu Jesus, porque Jesus é quem expressa toda a glória do Pai. Então, resumindo, as aparições de Deus no Velho Testamento, tanto como homem, como muitas vezes como anjo, como nessas visões, eram Jesus que estavam vendo, né? E depois vocês, por favor, leiam o livro. É muito metódico, ele vai passando por cada situação, explicando a importância, é muito forte. Se você tem alguma dúvida, não, será que é mesmo? Ele vai passando por todas as passagens e mostrando, e é muito forte. Inclusive ele vai explicar a parte gramatical, aquela questão do anjo, né? O anjo do Senhor. Ele fala que no hebraico não é o anjo, né? Não é um anjo, então isso é importante, é o anjo, mas não é anjo do Senhor. É uma palavra composta, como a gente fala. O que seria? Ele deu tantos exemplos no livro, agora não vou lembrar de nenhum, né? Mas assim, é uma palavra composta que, por exemplo, Copa do Mundo, ele vira assim, tem vários tipos de Copa, de torneios, mas Copa do Mundo é um tipo de Copa, é uma palavra composta, e temos tantas palavras compostas em português, que às vezes até você, Copa do Mundo ainda tem a preposição, mas tem palavras compostas que nem tem mais a preposição, vira beija-flor, mas assim, ele vai mostrar, que infelizmente agora não lembro os exemplos, mas ele vai mostrar como você pega duas palavras e forma uma só. Então, que beija-flor é um verbo e um substantivo, mas é como você pega dois substantivos, anjo e Senhor.
e você ajunta e forma uma palavra só. E quando, em outras ocasiões, no hebraico, é anjo do Senhor separado, mas anjo Senhor, ele é um só, anjo Senhor, ok? Então, ele vai mostrar isso. Então, assim, é muito impressionante. Mas eu queria mais falar com vocês sobre as implicações disso, né? Qual a implicação? Se realmente tem esse aspecto, tem vários aspectos interessantes para a gente considerar, né? Uma que, como que a gente pode ver Deus? Né? Ninguém pode ver Deus, então Jesus é quem revela. A coisa que o Asher mostra que é bem interessante, e que não sei se um dia um de nós vai ter a oportunidade de conhecer tanta cultura dos judeus, entrosar com os judeus a ponto de conseguir evangelizar um judeu, né? Geralmente assim, nós temos pouco acesso aos judeus porque a gente fala outra linguagem, mas para eles que são judeus, falar de Yeshua para os próprios judeus, ele usa exatamente esse método, assim, esse Yeshua que nós pregamos não é um outro Deus que os gentios inventaram, ele é a pessoa que apareceu para Abraão, porque ele fala assim, o difícil para o judeu entender é Deus, assim, Jesus, Yeshua, ser homem e ser Deus. Eles não entendem isso, mas ele fala assim, ele já apareceu em forma humana. O mesmo que apareceu para Abraão é esse que a gente crê. O mesmo que apareceu para Moisés na sarça ardente é nesse que a gente crê. Então é muito importante nesse sentido. Agora, para nós, qual a importância disso? Exatamente esse aspecto que eu falei. Quem é Jesus? Quem é Yeshua? Quem é o Salvador? Em quem nós acreditamos? Ele é realmente tudo isso que fala nos evangelhos, essa descrição que Arlindo fez daquele livro, mostrando como nós admiramos esse Jesus que tinha todo o poder, mas que se abaixou, se despiu da sua glória e se tornou uma pessoa comum e se chamava Filho do Homem. Esse Jesus, realmente, isso é importantíssimo para a gente ver. Mas esse Jesus que veio dessa forma, ele estava tentando mostrar para os judeus que era o mesmo que tinha aparecido para Abraão. O que nós precisamos colocar, o que nós precisamos absorver nisso, é que todas as aparições de Deus no Velho Testamento, na verdade foram Jesus manifestando o Pai. E isso nos identifica, que, por exemplo, ele pergunta, quem escreveu os 10 mandamentos? Quem escreveu os 10 mandamentos? Com que dedo Deus escreveu? Que dedo? Jesus, a forma que Deus tem, como a gente pensa, né, que foi falado aqui hoje também, assim, Deus não é uma fumaça. Deus tem uma forma, só que a gente não consegue ver, nós não teríamos condições de ver, mas Jesus tem condições tanto de aparecer em glória, como também de... Desliga a luz aqui um pouquinho, né? Desliga a luz aqui, assim, eu vou aparecer sem todos esses efeitos de glória, de poder, de luz, né? Ele consegue chegar perto de nós. Então, assim, para mim, pelo menos, meditando bastante sobre esse assunto nesses últimos meses, isso tem feito muita diferença na minha vida, de olhar para Jesus. Eu não achava que Jesus era diferente do Pai, mas mesmo assim parece que tem efeitos subconscientes, tem efeitos na nossa cabeça que Jesus é de um jeito e Deus é de outro. E Jesus, esse Jesus que nós adoramos, Ele é Deus, Ele é o mesmo Deus. Aliás, essa forma, a gente talvez precise disso, mas até uma vez eu mandei um e-mail para o Asher perguntando alguma coisa sobre algo que a gente estava escrevendo, nem lembro exatamente o assunto, acho que era antes de publicar esse livreto, A Dança da Trindade. Eu fui perguntar umas coisas para ele, o que ele achava sobre isso, e ele
falou assim, olha, o judeu, mesmo o messiânico, ele não usaria muito essa expressão trindade, porque, para começar, a trindade não está na Bíblia, né, o termo, né? Mas nem assim, essa questão de falar, eu não acho que é errado, mas desde o início, os credos iniciais já começaram a falar, a explicar. Talvez seja importante, eu ainda não entendi muito, sim, como que a gente volta para a simplicidade, mas até essa maneira da gente explicar talvez confunda nós mesmos, né? 3 pessoas, mas se falar 3 pessoas, então eu começo a pensar em 3, mas na verdade são o mesmo Deus, só que não é também ir para o outro extremo e dizer, são 3 manifestações, né? São 3 manifestações, na verdade tudo é um só, porque entre as manifestações de Deus no Velho Testamento, né, em Daniel 7, tem uma visão em que Daniel vê os 2, ele vê o ancião de dias e ele vê o Filho do Homem vindo nas nuvens e recebendo do ancião de dias a autoridade para reinar. Que coisa tremenda! Então isso é para mostrar que são distintos, mas eles são um. Mas a ideia é que, não tente explicar, gente, a explicação só vai atrapalhar. Mas Jesus, Ele é Deus e Ele revela quem Deus é. Então, o Jesus que nós adoramos, o Jesus que se despiu da glória, mas Ele é o mesmo Jesus que vem em glória na segunda vinda, amanhã vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas é o Jesus que vem com a mesma ira de Deus, Ele vai demonstrar e vai revelar aquilo que Deus é. Outra questão, quando João também tem a visão, que vê o sentado no trono e que vê Jesus aparece. Não tinha ninguém digno de haver por isso. Sim, são as 2 vezes na Bíblia, uma no Velho Testamento, em Daniel 7, e em Apocalipse 5 também, que você vê, alguém está no trono e tem o Cordeiro também, né? Ok, então, essa visão de Jesus como o mesmo Deus, aquele que revela todas as coisas, né? Aqui, acho que nós não vamos ter tempo de falar sobre cada um deles, talvez a gente até fale um pouquinho mais amanhã. Acho que eu vou deixar algumas coisas para falar amanhã, porque tem relação com... acho que eu vou falar só sobre um dos aspectos aqui no número 3. No número 3, o elo de Jesus com... número 3, o elo de Jesus com Jeová, o Deus invisível, né? Isso que ele apareceu na sarça ardente. Mas eu queria dizer assim, por que Jesus seria representado, mais no número 5, Yeshua como mensageiro. Vocês sabem qual o significado da palavra anjo, né? Anjo significa mensageiro. Então, por que Jesus, e até nós entramos numa área perigosa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque algumas seitas, né, algumas doutrinas surgiram falando que, sim, realmente Jesus é um anjo, ele é um anjo criado, ele é mais do que os outros anjos, mas ele é um anjo, ele é um mensageiro. Cuidado com isso, porque quando nós falamos que Jesus apareceu no Antigo Testamento como anjo, nós não estamos falando que Jesus é um anjo, ok, gente? Jesus é Deus. Mas por que então por que ele aceitaria esse termo? Por que falaria o anjo do Senhor, ao invés de falar o Senhor? Vai misturando os dois. Por que o anjo Senhor, o anjo Jeová, seria uma forma de identificar Deus, né? E talvez a passagem assim, mais forte para a gente pensar sobre o mensageiro está em Malaquias 3. Só vamos falar sobre isso para a gente terminar hoje, né? Falar sobre o papel de Jesus como mensageiro.
Malaquias 3, versículo 1, é um texto bastante difícil também, porque mistura muitos papéis aqui, né? 3, versículo 1. Enviarei o meu mensageiro. Mensageiro é a mesma palavra de anjo, né? Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. Então aqui nós temos a palavra mensageiros a 2 vezes e não se referindo à mesma pessoa. Quem é o mensageiro que vem para preparar o caminho do Senhor antes dele? João Batista, né? Elias, que vai falar no capítulo 4. Então, enviarei o meu mensageiro. Esse texto é citado no Novo Testamento para falar de João Batista. Eis aí enviarei o meu mensageiro, João Batista. Só que depois ele fala que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança. Então, esse aqui não é mais João Batista, não é um outro anjo, esse aqui é o Senhor, que é o mensageiro da aliança. Então, também assim, só uma semente para vocês meditarem. O que o mensageiro faz? Traz uma mensagem. Ele é uma pessoa que se ele traz uma mensagem, o que tinha que acontecer? Qual que é o verbo? Qual que é o verbo? Alguém mandou ele com uma mensagem. Qual que é o verbo? Alguém enviou. Ele é um enviado. Então, só para fazer mais uma vez uma conexão com o Evangelho de João, Jesus fala no Evangelho de João mais ou menos 40 vezes. Eu fiquei muito impressionado outro dia que eu estava seguindo todo o Evangelho de João para ver a relação entre Jesus e o Pai. E aí eu comecei, enviado. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu sou um enviado. Ele é um mensageiro. O Filho é um mensageiro que vem para trazer mais do que uma mensagem. Ele vem para trazer o Pai. Porque quem me vê a mim, ele disse, né, João 14, quem me viu, viu o Pai, né? Então, isso é mais para vocês entenderem essa questão. Podemos chamar Jesus apareceu como o anjo Jeová. Isso não é uma depreciação do papel dele, não. Ele não é um anjo, ele é o enviado. Ele é o enviado de Deus, ok? Então, ele tem um papel muito especial para trazer o Pai a nós. E só uma última consideração. Alguém uma vez, eu até vi essa pergunta, acho que em algum lugar eu vi essa pergunta, assim, alguém fazendo assim, mas se realmente Deus podia aparecer no Velho Testamento até com uma forma humana, por que Jesus precisou ser encarnado, né? Ser o Deus encarnado? Gente, é muito diferente, não é? O que ele fez no Velho Testamento para aparecer a nós e para trazer Deus próximo a nós, isso foi muito importante, mas isso foi um prenúncio. E ele não, mesmo ele almoçando com Abraão, ele ainda não era descendente, ele não fazia parte da família. É muito diferente. Então, outra assim, só uma outra consideração para pensar assim, se Deus já podia aparecer, se a questão era Deus conseguir falar conosco, ele podia falar com Abraão como um homem, por que ele precisou nascer? Né? Lógico, tem toda a questão da redenção também, mas a encarnação é um outro passo além dessas aparições no Velho Testamento, ok? Então, também para a gente ver isso. E como o Ângelo falou assim, estou terminando, mas vai longe ainda, né? Não, mas eu só quero ler um último texto. Isaías 63, eu só queria
ler esse texto em Isaías 63, que sempre é um texto que me comove muito. Ele nos mostra, assim como nós falamos, que Jesus revela tudo que tem no Pai, tanto a ira dele, a severidade, a santidade, a paixão, a justiça, a compaixão. Jesus revela tudo que Deus é, né? Então nunca mais pense em Deus Pai que é de um jeito e Deus Filho que é de outro. Eles têm papéis diferentes na função de executar. Eles são uma comunidade, mas eles são um só. Então não tem como separar a natureza, não tem como separar o jeito que Deus é. Mas aqui, essa passagem aqui mostra no Velho Testamento esse amor, essa ternura de Deus, né? Tem muitas outras que falam sobre isso, mas versículo 7, 63, Isaías 63, 7. Celebrarei o recede, o amor, né? O recede e os louvores do Senhor, conforme tudo que o Senhor nos tem concedido, a sua grande bondade para com a casa de Israel, bondade que Ele lhes tem concedido, segundo suas misericórdias e de acordo com o seu imenso recede. Ele disse: certamente eles são o meu povo, filhos que não agirão com falsidade. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, esse é o texto, esse é o versículo aqui. Em toda a angústia deles, ele também ficou angustiado, e o anjo da sua presença, quer dizer, o próprio Jesus, os salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele os redimiu e os tomou e os carregou por todos os dias da antiguidade. Ok? Então esse é o Deus que vai se revelando. Ele se revelou de uma forma mais completa pela encarnação, mas ele estava se revelando desde aquele tempo, tentando chegar próximo e mostrando a natureza de Deus. Amém?